A paz do Senhor, tudo bem com você? Que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar neste dia. Um feliz sábado para você e que hoje o nosso estudo seja muito abençoado e possa agregar na sua caminhada, possa agregar nos seus conhecimentos. Nós vamos continuar estudando a lição número 8, que tem o tema O Cristão e as Doenças da Alma. Hoje nós vamos estar dando ênfase na questão da ansiedade, que um dos salmistas escreveu em alguns versículos, né? Como no estudo passado nós damos mais ênfase à depressão, que Elias passou ali um período depressivo, agora nós vamos dar essa importância para a ansiedade. Nós vamos estar refletindo no livro de Salmos, então se você tiver com a sua Bíblia por aí, pode pegá-la e abrir no livro de Salmos. Como eu já disse no outro estudo, eu amo muito o livro de Salmos, eu gosto bastante do jeito que ele é estruturado e de como ele tem muita sinceridade. Então, pode se preparar que nós vamos ler muita sinceridade, muita verdade neste livro. Vamos lá? Nós vamos estar fazendo a leitura no capítulo 55 de Salmos, a partir do versículo 2. Nós vamos estar lendo alguns versículos assim, meio que pulando, tá? Vamos ler o versículo 2. Eu vou estar lendo aqui na minha versão NVI, tá bom? Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e eu estou atordoado. Eu acho essa escolha de palavras muito forte, né? Em outras traduções, diz assim. Eu não sei ao certo que tradução é essa que está aqui na lição, nesse versículo em específico, mas eu vou ler aqui. Ouve-me e responde-me, pois estou sobrecarregado e confuso. E quantas vezes nós nos sentimos assim, né? Muitas vezes, eu pelo menos posso garantir que eu pelo menos já me senti assim, de que os meus pensamentos me perturbam e eu estou atordoado. Quantas vezes nós ficamos com a cabeça cheia de preocupações, cheia de pensamentos assim, e nós acabamos ficando atordoados assim pelos nossos próprios pensamentos, né? O próximo versículo é o 4 e o 5. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Olha só, essas formas que ele deu aqui para se expressar, a gente pode muito bem ver a ansiedade, né? Os sintomas da ansiedade, até o tremor que a pessoa sente na crise de ansiedade, ele tratou aqui, né? É muito difícil passar por essa situação, é muito difícil, né? Talvez se você não tenha passado por isso já, não tenha tido essa experiência, você imaginar, né? Ele está com tanto medo sobre o futuro dele, que é incerto, ele não sabe o futuro dele, mas ele está com tanto medo que o corpo físico dele treme, sabe? O coração dele está muito acelerado, assim, sabe quando você faz uma corrida e aí o seu coração está muito acelerado? Ele estava sentindo aquilo ali e era um sentimento físico de tão atormentado que ele estava pelos pensamentos dele. Olha que sério é nós cuidarmos dos nossos pensamentos, nós cuidarmos do que está aqui no nosso coração, porque isso reflete também na nossa vida física, né? Olha aqui, ele estava tão preocupado com tantos problemas que isso resultou no tremor físico, no coração dele acelerado, né? E se nós decorrermos o versículo, o capítulo no caso, nós vamos perceber que assim como Elias fugiu, né? Ele estava ali o problema, onde ele estava tendo medo, ele fugiu para longe, assim como Elias fez. Este salmista também sentiu vontade de fugir. E ele descreve isso no versículo 6, ali no seguinte. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe e no deserto eu teria o meu abrigo. O medo era tanto, a incerteza era tanta que ele sentia vontade de fugir, de sumir, né? Não quero mais, não aguento mais, vou sumir, vou fugir, sabe? E muitas vezes nós passamos, né, por isso de não aguentar mais e querer fugir para longe desses problemas, fugir para longe dessas coisas. E é muito importante nós termos essa identificação, sabe? Porque às vezes nós pensamos, nossa, eu sou muito limitada. Olha só, eu querendo fugir dos meus problemas ao invés de eu enfrentá-los assim,
né? E a gente olha para a Bíblia e tem homens e mulheres que passaram pelas mesmas coisas que nós, que foram tão ser humanos quanto nós. Aqui na minha Bíblia fala que esse é um poema davídico. Então, né, foi Davi que escreveu. E Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, né, de acordo com a palavra. E ele era um homem muito íntimo de Deus, ele tinha o Espírito Santo sobre ele. E mesmo assim, ele sentiu isso. Quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. A mesma pessoa que declarava que Deus era o repouso dele, que Deus era o seu descanso, ele aqui, neste momento de aflição, nesse momento de medo, ele está dizendo: quem me dera eu tivesse asas para voar, para onde eu teria repouso, né? E nessas situações de medo, de ansiedade, de angústia, é muito importante nós temos em nossa mente que é muito válido você buscar ajuda, é válido, é importante você buscar ajuda e ajuda profissional, né, de um psicólogo, um terapeuta, né? É muito importante nós darmos essa importância, porque Deus deu a sabedoria dele para os homens, para que nós entendêssemos os seres humanos e fossem desenvolvidos estudos para que houvesse cura, né? Senão não haveria médico, biomédico, clínico, não haveria, porque nós não precisaríamos desses tratamentos, né? Então, assim como o nosso corpo físico precisa de tratamento, a nossa mente, nosso coração precisa também. Então, é muito válido buscar esse tipo de ajuda se a gente está passando por esses problemas. Mas é muito importante também nós vimos e ler a palavra de Deus, nós vimos e encontrarmos o nosso repouso na palavra de Deus, na oração. É muito importante nós buscarmos a Deus nesse momento de angústia, porque aqui o salmista ele não está falando ao vento, ele está falando com o Senhor. Porque no primeiro verso ele fala: escuta a minha oração, ó Deus. Então tudo o que ele está falando, todo o decorrer do texto que ele está falando, ele está em uma oração, ele está falando com Deus. Ele está colocando o seu coração para Deus. Deus, eu tô com tanto medo que eu quero fugir. Quem me dera eu tivesse asas para eu ir para um lugar onde eu tivesse descanso. Quem me dera, Senhor, eu pudesse fugir daqui. Quem me dera, Senhor, eu pudesse deixar todo esse medo assim, ó, e ir embora. E é muito importante nós lermos a palavra de Deus, porque neste mesmo capítulo, no verso 22, diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará, jamais permitirá que o justo venha cair. Olha só, a mesma pessoa que estava ali dizendo: quem me dera se eu pudesse sair correndo daqui, se eu pudesse, ó, fugir, é a mesma pessoa que está falando: entregue sua preocupação ao Senhor. Por quê? Depois dele ter declarado ali, depois dele ter orado ao Senhor, depois dele ter derramado o seu coração, ele ter ser sincero, dizer: Deus, eu não tô aguentando, Deus, eu tô com muito medo, olha meu corpo, Deus, eu tô tremendo, meu coração tá acelerado. Depois ele entende, ele chora aos pés do Senhor e ele encontra paz, ele encontra esse lugar de repouso sem precisar voar como a pomba. Ele encontrou esse lugar de repouso e então ele declara para mim e para você: entregue suas preocupações ao Senhor. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. É muito importante nós lermos a palavra de Deus, porque nós vemos seres humanos aqui. Seres humanos dizendo como se sentiam frágeis, como se sentiam quebrados, como sentiam medo. Mas quando eles olham para a face de Deus, quando eles buscam a Deus, quando eles oram a Deus, eles confiam e dizem para as outras pessoas: entregue as suas preocupações ao Senhor. Isso é muito importante, isso é muito, muito forte e é muito lindo. Aqui na lição também tem uma parte que eu acho muito legal, que é sobre o meu desafio, que ele sempre dá um desafiozinho aqui na semana para você aplicar na semana e também no decorrer da sua vida, né? E aqui fala de que como você lida com a pessoa que está passando por esses exemplos, sabe? Que eles são Deus, com pessoas depressivas, com pessoas ansiosas, porque muitas vezes essas pessoas somos nós. Então, como nós temos olhado para as nossas dores e como nós temos olhado para as dores do nosso próximo. É muito importante nós entendermos que nós ficamos frágeis nesse momento, que qualquer palavra pode sim nos magoar e pode sim nos levar para longe.
né? Então é importante nós olharmos com esse olhar de amor, com esse olhar de cuidado e um olhar de aconchego, porque essa pessoa, ela tá querendo correr, ela tá querendo encontrar um refúgio, vai ser usado para levar ela para mais perto do refúgio, que é o Senhor Jesus. E você vai poder dizer para ela: entregue as suas preocupações ao Senhor, porque você confia nisso. Você confia e você sabe que essa é a verdade. Então, é muito importante nós orarmos uns pelos outros, sabe? Não deixe essa pessoa só. Não deixe assim. Não, ore com ela, ore por ela, sabe? Chegue perto, né? Converse e talvez você não saiba o que falar. E muitas vezes ela não precisa de fato só conversar, mas às vezes só um abraço, só você estar ali já é o mais importante, sabe? Em um momento de crise, você estar ali dizendo: olha, Jesus te ama, Jesus está com você e eu estou aqui também com você. É muito importante. E quando nós estivermos passando por esses momentos, que nós possamos nos lembrar das Escrituras, de que tem aqui homens e mulheres aqui em momentos de angústia, mas eles se jogam aos pés do Senhor. Aquela mulher do fluxo de sangue, há quanto tempo ela andava com aquela preocupação, com aquela doença, mas assim que ela viu a primeira oportunidade, ela agarrou ali, ó, foi aos pés de Jesus e alcançou a sua cura. Sabe, assim como esse salmista aqui que está falando que ele está muito angustiado, que ele está com ansiedade, mas quando ele olha para o Senhor, ele ora ao Senhor, pedindo pela presença, pedindo um aconchego, e ele diz: entregue suas preocupações ao Senhor. Ele entregou as preocupações dele ao Senhor. Então entregue as suas preocupações ao Senhor também. Eu sei que como ser humano, às vezes é muito fácil falar essas coisas, mas na prática não é. Mas entregue suas preocupações ao Senhor. Sabe, se ajoelhe, ore ao Senhor. Desabafe com Ele não vai te julgar, Ele não vai apontar o dedo para você. Ele te entende, Ele te ama. Vamos orar a Deus? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu não sei, Pai, se essa pessoa, Deus, que está ouvindo, Pai, ela passa, Deus, por algum momento angustiante, Pai, por algum momento, Pai, de tristeza, mas o Senhor a conhece, Pai, e o Senhor a ama, Pai, porque o Senhor a enviou aqui, Deus, para ouvir. Entregue sua preocupação ao Senhor. O Senhor a mandou ela aqui, Deus, para ouvir esta palavra, Pai. Que nós possamos, Deus, confiar em Ti de todo o nosso coração. Que nós possamos, Deus, buscar a Ti, Pai, todos os dias. Que nós possamos Te buscar procurando o aconchego, procurando o carinho, Pai. Que o Senhor venha nos usar, Pai, para ser, Pai, pontes, Deus, para pessoas que estão sofrendo, para pessoas que estão, Pai, em crise de depressão, em crise de ansiedade. E só o Senhor pode curar, só o Senhor pode acalmar esses corações, só o Senhor pode dar o verdadeiro descanso, Deus. Então que essa pessoa, Pai, em nome de Jesus, possa entregar as preocupações dela em suas mãos. Por mais, Deus, que muitas vezes pareça difícil, que os nossos olhos não alcancem, Pai, os seus olhos veem, o Senhor sabe, o Senhor entende, Deus. Então, Pai, que a Tua mão poderosa, Deus, possa ir hoje, Pai, neste momento, Pai, sobre o coração desta pessoa e trazer a paz que excede todo o entendimento. Amém. Que eu e você possamos permanecer com o coração em chamas, hoje e sempre. Amém.